E aí, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda a este canal. Nesse vídeo, trago para você conto de terror. Se você gosta desse gênero, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever se não for inscrito. Muito obrigado! Pessoal, hoje iremos ler mais um conto de terror. E a obra de hoje foi escrita por Afonso Arinos. E o título é Assombramento, História do Sertão. À beira do caminho das tropas, num tabuleiro grande, onde cresciam a canela gema e o pau de santo, havia uma tapera. A velha casa assombrada, com grande escadaria de pedra levando ao alpendre, não parecia desamparada. O viajante a avistava de longe, com a capela ao lado e a cruz de pedra lavrada, enegrecida de braços abertos, em prece contrita para o céu. Naquele escampado, onde não ria ao sol o verde escuro das matas. A cor embaçada da casa suavizava ainda mais o verde esmaiado dos campos. E quem não fosse vaqueado naqueles sítios iria, sem dúvida, estacar diante da grande porteira escancarada, inquirindo qual o motivo porque a gente da fazenda era tão esquiva que nem ao menos aparecia a janela quando a cabeçada da madrinha da tropa, carrinhonando à frente dos lotes, guiava os cargueiros pelos caminhos afora. Entestando com a estrada o largo rancho de telha, com grandes esteios de aroeira e morões cheios de argolas de ferro, abria-se ainda distante da casa, convidando o viandante a abrigar-se nele. No chão havia ainda uma trempe de pedra com vestígio de fogo, e daqui e dacolá, no terreno acamado e liso, esponjadouros de animais vagabundos. Muitas vezes os cargueiros das tropas, ao darem com o rancho, trotavam para lá esperançosos de pouso, bufando, atropelando-se, batendo uns contra os outros às cobertas de couro cru. Entravam pelo rancho adentro, apiavam-se, giravam impacientes à espera da descarga, até que os tocadores a pé, com as longas toalhas de crivo enfiadas no pescoço, falavam à mulada, obrigando a ganhar o caminho. Por que seria que os tropeiros, ainda em risco de forçarem as marchas e aguardarem a tropa, não pousavam ali? Eles bem sabiam que a noite teria de despertar quando as almas perdidas em penitência cantassem com voz fanhosa a encomendação. Mas o cuiabano Manuel Alves, arrieiro atrevido, não estava por essas abusões e quis tirar cisma da casa mal assombrada. Montado em sua mula queimada, fronta aberta, levando a destro seu macho crioulo por nome Fidalgo, dizia ele que tinha corrido todo este mundo, sem topar coisa alguma, em dias de sua vida que lhe fizesse o coração bater apressado de medo. Havia de dormir sozinho na tapera e ver até onde chegavam os receios do povo. Dito e feito, passando por aí de uma vez com sua tropa, mandou descarregar no rancho com ar decidido. E enquanto a camaradagem, meio obtusa com aquela resolução inesperada, saltava das celas
ao guisalhar das rosetas no ferro batido das esporas, e os tocadores, acudindo de cá e de lá, iam amarrando nas estacas os burros, divididos em lotes de 10. Manuel Alves, o primeiro em desmontar, quedava-se de pé, recostado a um mourão de braúna, chapéu na coroa da cabeça, senho carregado, faca nua aparelhada de prata, cortando vagarosamente fumo para o cigarro. Os tropeiros, em vai e vem, empilhavam as cargas, resfolegando ao peso contra o costume, não proferido uma jura, uma exclamação, só às vezes uma palmada forte na anca de algum macho teimoso. No mais, o serviço ia se fazendo e o Manuel Alves continuava quieto. As sobrecargas e os arroxos, os buçais e a penca de ferraduras espalhados aos montes, o surrão da ferramenta aberto e para fora do martelo, o puxavante e a bigorna, os embornais dependurados, as bruacas abertas e o trem de cozinha em cima de um couro, a fila de cangalhas de suadouro para o ar à beira do rancho. Denunciaram ao arneiro que a descarga fora feita com a ordem do costume, mostrando também que a rapaziada não repugnava acompanhá-lo na aventura. Então, o arrieiro percorreu a tropa, correndo o lombo dos animais para examinar as pisaduras. Mandou atalhar as ovelhas algumas cangalhas, assistiu à raspagem da mulada e mandou, por fim, encostar a tropa a colar, fora da beira do capão onde costumam crescer as ervas venenosas. Dos camaradas, o Venâncio lhe fora um alungo de sempre. Conheciam-se a fundo os dois tropeiros, desde o tempo em que puseram o pé na estrada pela primeira vez, na Era da Fumaça. Em 33, davam de língua às vezes, nos serões de pouso, um pedaço de tempo, enquanto os outros tropeiros, sentados nos fardos ou estendidos sobre os couros, faziam chorar a tirana com a toada doída de uma cantilena saudosa. Venâncio queria puxar a conversa para as coisas da tapera, pois viu logo que o Manuel Alves, ficando aí, tramava alguma das dele. O macho Leonanco está meio sentido da viagem. Só o Manuel? Nem por isso. Aquele é couro na água. Não é com 2 distâncias desta que ele afrouxa. Pois olha, não dou muito para ele urrar na subida do morro. Este? Não fale, ainda malhando nesses carrascos cheios de pedra. Então é que ele se entrega de tudo. Ora, vós mercê bem sabe, por aqui não há boa pastaria. Acresce mais que a tropa deve andar amilhada. Nem pasto, nem milho na redondeza desta tapera. Tudo que sairmos daqui, topamos logo num catingal verde. Este pouso não presta. A tropa amanhece desbarricada, que é um Deus nos acuda. Deixe de poetagens, Venâncio. Eu sei cá, vós mercê, pode saber. Eu não duvido, mas na hora da coisa feia, quando a tropa pegar a arriar a carga pela estrada, é um vira teimão e Venâncio para aqui, Venâncio para colar. Manuel deu um muxoxo, em seguida levantou-se de um surrão onde estivera sentado durante a conversa e chegou à beira do rancho. Olhando para fora, cantarolou umas trovas e, voltando-se de repente para o Venâncio, disse: vou dormir na tapera.
Sempre quero ver se a boca do povo fala a verdade uma vez. Está aí. Eia, eia, eia. Não temos eia nessa peia. Puxe para fora minha rede. Já vou, patrão. Não precisa falar duas vezes. E daí a pouco veio com a rede cuiabana bem tecida, bem rematada por longas franjas pendentes. Que é que vós Messília termina agora? Vá lá a tapera enquanto é dia e arma a rede na sala da frente. Enquanto isso, aqui também se vai cuidando do jantar. O caldeirão preso à rabicha grugulhava ao fogo. A carne seca no espeto e a camaradagem, rondando à beira do fogo, lançava à vasilha olhares ávidos e cheios de angústias, na ansiosa expectativa de jantar. Um, de passagem, atiçava o fogo, outro carregava o ancorote cheio de água fresca, qual corria a lavar os pratos de estanho, qual indagava pressuroso se era preciso mais lenha. Houve um momento em que o cozinheiro, atucanado com a tamanha oficiosidade, arremangou os parceiros, dizendo-lhes: Arrê, tem tempo, gente? Parece que vocês nunca viram feijão? Cuidem de seu que fazer, se não querem sair daqui a poder de tição de fogo. Os camaradas se afastaram, não querendo turrar com o cozinheiro em momento assim melindroso. Pouco depois, chegava Venâncio, ainda há tempo de servir o jantar ao Manuel Alves. Os tropeiros formavam roda, agachados, com os pratos acima dos joelhos, e comiam valentemente. Então, perguntou Manuel Alves a seu aluno. Nada. Aquilo por lá, nem sinal de gente. Uai, és estúdio? E vós Messê pôs lá mesmo? Querendo Deus, sozinho, com a franqueira e a garrucha, que nunca me atraiçoaram. Sua alma, sua palma, meu patrão, mas é o diabo. Ora, pelo buraco da fechadura, não entra gente, estando bem fechadas as portas. O resto, se for gente viva, antes dela me jantar, eu hei de fazer por almoçá-la. Venâncio, defunto, não lamenta na cova. Você há de saber amanhã. Sua alma, sua palma, eu já disse, meu patrão, mas, olhe, eu já estou velho, tenho visto muita coisa e, com a ajuda de Deus, tenho escapado de algumas. Agora, o que eu nunca quis saber de negócio com assombração, e isso de coisa do outro mundo, daqui, dali, terminou o Venâncio, sublinhando a última frase com um gesto com quem se vence. Manuel Alves riu-se e, sentando-se numa albarda estendida, catou uns gravetos no chão e começou a riscar a terra, fazendo cruzinhas, traçando arabescos. A camaradagem, reconfortada com o jantar abundante, tagarelava e ria, pulindo de vez em quando no guampo de cachaça. Um deles ensaiava um rasgado na viola e outro, namorado talvez encostado outro esteio do rancho, olhava para longe, encarando a barra do céu, de um vermelho esfumaçado, e falando baixinho com a voz tremente a sua amada distante. Capítulo 2. Enoitara-se o acampamento e, com ele, o rancho e a tapera. O rolo de cera, a pouco aceso e pregado ao pé direito do rancho, fazia uma luz fumarenta. Embaixo da tripeça, o fogo estalava ainda. De longe, vinha aí morrer as vozes do sapo cachorro, que
que latia lá num brejo afastado, sobre o qual os vagalumes teciam uma trama de luzes jacilantes, que de cá se ouvia a resfolegar da mulada pastando, espalhada pelo campo. E o sincero da madrinha, badalando compassadamente aos movimentos do animal, sonorizava aquela grave extensão erma. As estrelas, em divina faceirice, furtavam o brilho às miradas dos tropeiros, que, tomados de largor, banzavam estiraçados nas caronas apoiadas as cabeças nos serrigotes, com o rosto voltado para o céu. Um dos tocadores, rapagão do Ceará, pegou a tirar uma cantiga, e pouco a pouco todos aqueles homens errantes, filhos dos pontos mais afastados dessa grande pátria, sufocados pela mesma saudade, unificados no mesmo sentimento de amor e a independência, irmanado nas alegrias e nas dores da vida em comum, responderam em coro cantando o estribilho. A princípio, timidamente, as vozes meio veladas deixaram entreouvir os suspiros, mas, animando-se, a solidão foi-se enchendo de melodia, foi-se povoando de sons dessa música espontânea e simples, tão bárbara e tão livre que regras onde a alma sertaneja soluça ou geme, campeia vitoriosa ou ruge traiçoeira, irmã gêmea das vozes das feras, dos roncos da cachoeira, do murmúrio suave do arroio, do gorjeio delicado das árvores e do tétrico fragor das tormentas. O idílio ou a luta, a tragédia ou a comédia viveram no relevo extraordinário desses versos mutilados dessa linguagem brutesca da tropeirada. E, enquanto um deles, rufando um sapateado, gracejava com os companheiros, lembrando os perigos da noite nesse ermo consistório das almas penadas, outro, Joaquim Pampa, lá das bandas do sul, interrompendo a narração de suas proezas para acompanhar quando corria a cola da bengualada, girando as bolas ao fundo, erguido, fez calar os últimos parceiros, que ainda acompanhavam nas cantinelas o cearense peitudo, gritando eles: "Tchê, povo, tá chegando a hora." O último estribilho: "Deixe estar o jacaré, a lagoa há de secar", expirou magoado na boca daqueles poucos amantes resignados que esperavam um tempo mais feliz, onde os corações duros das morenas ingratas amolecessem para seus namorados fiéis. "Deixe estar o jacaré, a lagoa há de secar." O tropeiro apaixonado, rapazinho esguio, de olhos pretos e fundos, que contemplava absorto a barra do céu a cair da terra, estava entre estes, e quando emudeceu a voz dos companheiros ao lado, ele concluiu a quadra com estas palavras, ditas em tom de fé profunda, como se evocasse mágoas longo tempo padecidas. "Rio Preto há de dar val ter pra cachorro passar. Tá chegando a hora." "Hora de quê, Joaquim?" "De aparecer almas perdidas. E vamos acender fogueiras em roda do rancho?" Nisto apareceu Venâncio, cortando-lhes a conversa. "Gente, o patrão já está na tapera. Deus permita que nada lhe aconteça, mas você sabe, ninguém gosta desse pouso mal assombrado. Escute, tio Venâncio, a rapaziada deve também vigiar a tapera, pois nós havemos de deixar o patrão sozinho."
que se há de fazer? Ele disse que queria ver com os seus olhos e havia de ir só, porque a assombração não aparece senão a uma pessoa só, que mostre coragem. O povo diz que mais de um tropeiro animado quis ver a coisa de perto. Mas no dia seguinte os companheiros tinham que trazer o defunto para o rancho, porque dos que dormem lá não escapam nenhum. Qual homem? Isso também não. Quem conta um conto acrescenta um ponto. Eu cá não vou me fiando muito na boca do povo, por isso é que eu não gosto de pôr o sentido nessas coisas. A conversa tornou-se geral e cada um contou um caso de coisa do outro mundo. O silêncio e a solidão da noite, realçando as cenas fantásticas da narração, de a pouco filtraram nas almas dos parceiros menos corajosos um pouco de terror pela eminência das aparições. E foram se amontoando a um canto do rancho, rentes uns aos outros, de armas aperradas alguns e olhos esbugalhados para o indeciso da treva. Outros, destemidos e gabolas, diziam: cá por mim, o defunto que me tentar morre 2 vezes. Isto tão certo como sem dúvida. E espreguiçavam-se nos coros estendidos, bocejando de sono. Súbito, ouviu-se um gemido agudo, fortíssimo, atroando os ares como o último grito de um animal ferido de morte. Os tropeiros pularam dos lugares, precipitando-se confusamente para a beira do rancho, mas o Venâncio acudiu logo dizendo: até aí vou eu, gente. Dessas almas eu não tenho medo. Já sou vaqueiro velho e posso contar. São as antas sapateiras no cio. Disso a gente ouve poucas vezes, mas ouve. Você tem razão, faz medo. E os paquidermes, ao darem com o fogo, dispararam, galopando pelo capão adentro. Capítulo 3. Manuel Alves, ao cair da noite, sentindo-se refeito pelo jantar, endireitou-se para a tapera, caminhando vagarosamente. Antes de sair, descarregou os 2 canos da garrucha no capim e carregou-os de novo, metendo em cada cano uma bala de cobre e muitos bagos de chumbo grosso. Sua franqueira aparelhada de prata levou-na também enfiada no correão da cintura. Não lhe esqueceu o rolo de cera e nem um maço de palhas. O arneiro partira calado. Não queria provocar a curiosidade dos tropeiros. Lá chegando, penetrou no pátio pela grande porteira escancarada. Era noite. Tateando com o pé, reuniu um molho de gravetos secos e, servindo-se das palhas e da binga, fez fogo. Ajuntou mais lenha, arrancando paus de cercas velhas, apanhando pedaços de tábuas de peças em ruínas, e, com isso, formou uma grande fogueira. Assim, alumiado o pátio, o arneiro acendeu o rolo e começou a percorrer as estrebarias meio apodrecidas, os paióis, as senzalas em linha, uma velha oficina de ferreiro com o fole esburacado e a bigorna ainda em pé. Quero ver se tem alguma coisa escondida por aqui, talvez alguma cama de bicho do mar. E andava pesquisando, escarafunchando por aquelas dependências de casa nobre, ora desbeiçadas, sítio preferido das lagartixas, dos ferozes da Claus e dos caranguejos cerdosos. Nada, nada, tudo abandonado. Senhor, por que seria? Inquiriu de si para si o cuiabano e parou à porta de uma senzala olhando para o meio do pátio, onde uma caveira alvadia de um boi espácio, fincada na ponta de uma estaca, parecia ameaçá-la com a grande armação aberta. Encaminhou
para a escadaria que levava ao alpendre e que se abria em duas escadas, de um lado e de outro, como dois lados em um triângulo, fechando no alpendre seu vértice. No meio da parede e erguida sobre a sapata, uma cruz de madeira negra avultava. Aos pés desta cravava-se um tanque de pedra, bebedouro de gado da porta, no outro tempo. Manuel subiu cauteloso e viu a porta aberta com a grande fechadura sem chave, uma tranca de ferro caída e um espeque de madeira atirado a 2 passos do assoalho. Viu na sala da frente sua rede armada e no canto da parede, embutido na alvenaria, um grande oratório com portas de almofada entreabertas. Subiu a um banco de recurso alto, unido à parede, e chegou o rosto perto do oratório, procurando examiná-lo por dentro, quando um morcego enorme, alvoroçado, tomou surto, ciciando, e foi pregar-se ao teto, donde os olhinhos redondos piscavam ameaçadores. Que ela é, isso, bicho amaldiçoado, com Deus adiante, com a paz na guia, encomendando Deus a Virgem Maria. O arrieiro voltou-se depois de ter murmurado as palavras de desconjuro e, cerrando a porta de fora, especou-a com firmeza. Depois penetrou na casa pelo corredor comprido, pelo qual o vento corria veloz, sendo-lhe preciso amparar com a mão espalmada a luz vacilante do rolo. Foi dar na sala de jantar, onde uma mesa escura e de rodapés torneados, cercada de bancos esculpidos, estendia-se vazia e negra. O teto do estuque, oblongo e escantilhado, rachado, descobrindo os caibros e rasgando uma nesga de céu por uma frincha de telhado. Por aí corria uma goteira no tempo de chuva, e embaixo o assoalho podre ameaçava tragar quem se aproximasse despercebido. Manuel recuou, dirigiu-se para os cômodos do fundo, enfiando-se por um corredor que parecia conduzir à cozinha. Viu ao lado o teto abatido de um quarto, cujo assoalho tinha no meio um montículo de escombros. Olhou para o céu e viu, abafando a luz apenas adivinhando das estrelas, um bando de nuvens escuras, rodando. Um outro quarto havia junto desses, e o olhar do arrieiro deteve-se, acompanhando a luz do rolo no braço esquerdo erguido, sondando as prateleiras fixas coloridas, cuja cabeça aparecia ainda pintada ao vivo na porcelana alva. Um zunido de vento impetuoso, constrangindo na fresta de uma janela que olhava para fora, fez o arneiro voltar o rosto de repente e instante a zoada e plangente de um sino ao longe. Levantou a cabeça, estendeu o corpo e inclinou o ouvido, alerta. O som continuava, zoando, zoando, parecendo ora morrer de todo, ora vibrar ainda, mas sempre ao longe. É o vento, talvez, dos sinos das capelas. E penetrou num salão enorme, escuro. A luz do rolo, tremendo, deixou no chão numa recha avermelhada. Manuel foi adiante, esbarrou num tamborete de couro, tombado aí. O arneiro foi seguida, acompanhando uma das paredes. O arneiro foi seguindo, acompanhando uma das paredes. Chegou ao canto e empestou com a outra parede. Acaba aqui, murmurou. As 3 grandes janelas no fundo estavam fechadas. Que haverá aqui atrás? Talvez o terreiro de dentro? Deixe ver. Tentou abrir uma janela, que resistiu. O vento fora disparava, às vezes reboando como uma vara de queixada em redemoinho no mar.
Manuel fez vibrar as bandeiras da janela a choques repetidos. Resistindo elas, o arneiro recuou e, de braço direito estendido, deu-lhes um empurrão violento. A janela, num grito de estardalhaçante, escancarou-se. Uma rajada rompeu por ela dentro, latindo qual uma tira enfurecida. Pela casa toda houve um tatalar de portas, um ruído de reboco que cai das paredes altas e se esfarinha no chão. A chama do rolo apagou-se a lufada e o cuiabano ficou só, babatando na treva. Lembrando-se da binga, sacou-a do bolso da calça, colocou a pedra com jeito e bateu-lhe o fuzil. As centelhas saltavam para a frente, impelidas pelo vento, e apagavam-se logo. Então o cuiabano deu uns passos para trás, apalpando até tocar a parede do fundo, encostou-se nela e foi andando para os lados, roçando-lhe as costas, procurando o entrevão das janelas. Aí acocorou-se e tentou de novo tirar fogo. Uma faiscazinha chamuscou o isqueiro e Manuel Alves soprou-a delicadamente, alertando-a com princípio. Ela animou-se, quis alastrar-se, mas de repente sumiu-se. O arrieiro apalpou o isqueiro, virou nas mãos e achou úmido. Tinha-o deixado no chão, exposto ao sereno, na hora em que fazia fogueira no pátio e percorria as dependências deste. Meteu a binga no bolso e disse: espera, diaba, que tu has de secar com o calor do corpo. Neste entremente, a zoada do sino fez-se ouvir de novo, dolorosa e longínqua. Então o cuiabano pôs-se de gatinhas, atravessou a faca entre os dentes e marchou como um felino sutilmente, vagarosamente, de olhos arregalados, querendo varar a treva. Súbito, um ruído estranho fê-lo estacar, arrepiado e encolhido como um jaguar que prepara o bote. No teto soaram os passos apressados de tamancos pracatando, e uma voz rouquenha pareceu proferir uma imprecação. O arneiro assentou-se nos calcanhares, apertou o ferro nos dentes e puxou da cinta a garrucha. Bateu com o punho cerrado nos fechos da arma, chamando a pólvora aos ouvidos, e esperou. O ruído cessava, só a zoada do sino continuava interminentemente. Nada aparecendo, Manuel tocou para diante, sempre de gatinhas. Mas dessa vez a garrucha, aperrada na mão direita, batia no chão a intervalos rítmicos, como a íngula de um quádruplo manco. Ao passar junto ao quarto de teto esborroado, o cuiabano lobrigou o céu e orientou-se. Seguiu então pelo corredor afora, palpando, cosendo-se com a parede. Novamente, parou ouvindo um farfalhar distante, um sibilo como o da refega no bruitizal. Pouco depois, um estrépito medonho abalou o casarão escuro, e a ventania, alcatéia de lobos rafados, investiu uivando e passou a disparada, estrondando uma janela. Saindo por aí, voltaram de novo austos frentes, perseguindo-se, precipitando-se, unindo-se, gargalhando sarcasticamente pelos salões vazios. Ao mesmo tempo, o arrieiro sentiu no espaço um afar de asas, um soído áspero de aço que ringe, e na cabeça, nas costas, umas pancadinhas assustadas. Pelo espaço todo ressoou um psiu, 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 e um bando enorme de morcegos sinistros torvelinhou no meio da ventania. Manuel foi impelido para a frente à corrimaça daqueles mensageiros do negrume.
e do assombramento, de músculos crispados num começo de reação selvagem contra a alucinação que o invadia. O arneiro alapardava-se, eriçando-se-lhe os cabelos. Depois seguia de manso, com o pescoço estendido e os olhos acesos, assim como um sabujo que negaceia. E foi rompendo a escuridão a caça desse ente maldito que fazia o velho casarão falar e gemer, ameaçá-lo ou repeti-lo num conlio de demoníaco convento, os morcegos e a treva. Começou a sentir que tinha caído num laço armado talvez pelo maligno. De vez em quando parecia-lhe que uma coisa lhe arrepelava os cabelos e uns animálculos desconhecidos perlustravam seu corpo em carreira vertiginosa. No mesmo tempo, um rio abafado, uns cochichos de escárnio pareciam acompanhá-lo de um lado e de um outro. Vocês não hão de me levar assim. Não, exclamava o arrieiro para o invisível. Pode que eu seja onça presa na arataca, mas eu mostro, e batia com força a coronha da garrucha no solo ecoante. Súbito, uma luz indecisa coada por alguma janela próxima fê-lo vislumbrar um vulto branco esguio, semelhante a uma grande serpente, coleando, sacudindo-se. O vento trazia vozes estranhas das socavas da terra, misturando-se com os lamentos do sino, mais atenuados agora. Manuel estacou, com as fontes latejando, a goela constrita e a respiração curta. A boca semiaberta deixou cair a faca. O fôlego, o morde de um sedenho, penetrou-lhe na garganta seca, sarjando-a, e o arneiro roncou com um barrão acuado pela cachorrada. Correu a mão pelo assoalho e agarrou a faca, meteu-a de novo entre os dentes, que rangeram no ferro, engatilhou a garrucha e apontou para o monstro. Uma pancada seca do cão no aço do ouvido mostrou-lhe que sua arma fiel o traía. A escova caíra pelo chão e a garrucha negou fogo. O arneiro arranjou contra o monstro uma arma traidora e gaguejou em meia risada de louco. Mandigueiro do inferno! Botaram mandiga na minha arma de fiança! Tiveram medo dos meus dentes da minha garrucha! Mas vocês hão de me conhecer, homem! Sombrações do demônio! De um salto, arremeteu contra o inimigo a faca, vidrada com ímpeto feroz, ringiu numa coisa e foi enterrar a ponta na tábua do assoalho, onde o sertanejo, apanhado pelo meio do corpo num laço forte, tombou-se pesadamente. Na queda, assanhou-lhe a fúria e o arneiro, erguendo-se de um pulo, rasgou numa facada um farrapo branco que ondulava no ar. Deu-lhe um bote e estrincou nos dedos como tecido grosso. Durante alguns momentos ficou no lugar, hirto, suando, rugindo. Pouco a pouco foi correndo a mão cautelosamente, tateando aquele corpo estranho que seus dedos arrochavam. Era um pano de sua rede, talvez, que o Venâncio armara na sala da frente. Nesse instante, pareceu-lhe ouvir chasco de mofa nas vozes do vento e nos assovios dos morcegos. Ao mesmo tempo, percebia que
chamavam lá dentro Manuel, 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 em frases tartamudeadas. O arneiro avançou como um possesso, dando pulos e esfaqueando sombras que fugiam. Foi dar na sala de jantar, onde, pelo chão do telhado, parecia descer formas longas, esvoaçando em uns vultos alvos, em que, por vezes, pastavam chamas rápidas. Dançavam-lhe diante dos olhos incendidos. O arneiro não pensava mais. A respiração se lhe tornara estertorosa. Horríveis contrações musculares repuxavam-lhe o rosto e ele, investindo as sombras, uivavam: traiçoeiras! Eu queria carne para rasgar com este ferro. Eu queria os ossos para esmigalhar no morro. Exploravam as paredes em ascensão rápida, iluminando-lhe subitamente o rosto, brincando-lhe um momento nos cabelos arrepiados ou dançando-lhe na frente. Era como uma chusma de meninos endemoniados a zombarem dele, puxando-o daqui, beliscando-o do acolá, assolando-o como um cão de rua. O arneiro dava saltos de ugre, arremetendo contra o inimigo nessa luta fantástica, rangia os dentes e parava depois, canindo como a onça esfaimada a que se escapava presa. Houve um momento em que uma correia demoníaca se concertava ao redor dele. Entre uivos, guinchos, risadas e gemidos, Manuel ia recuando e aqueles círculos infernais o iam estringindo. As sombras giravam, correndo, precipitando-se, entrando numa porta, saindo na outra, esvoaçando, rojando no chão ou saracoteando desenfreadamente. Um longo soluço despedaçou-lhe a garganta num ai sentido e profundo, e o arneiro deixou cair pesadamente a mão esquerda espalmada no portal, justamente quando o morcego, que fugia amedrontado, lhe deu uma forte pancada no rosto. Então, Manuel pulou novamente para diante, apertando nos dedos o cabo da flanqueira fiel. Pelo rasgão do telhado, novas sombras desciam e algumas quedas pareciam dispostas a esperar o embate. O arneiro rugiu: Eu mato! Eu mato! Eu mato! E acometeu de alucinação aqueles entes malditos. De um foi cair no meio das formas impalpáveis e vacilantes. Fragor medonho se fez ouvir. O assoalho podre cedeu o barrote. Ruídos de cupins baqueou sobre uma coisa e desmoronava embaixo da casa. O corpo de Manuel, tragado pelo buraco que se abriu, precipitou-se e tombou lá embaixo. Ao mesmo tempo, um som vibrante de metal, um tilintar como de moedas derramando-se pela fenda, uma franqueira que se racha, acompanhou o baque do corpo do arneiro. Manuel, lá no fundo, ferido, ensanguentado, arrastou-se ainda, cravando as unhas na terra como um urural golpeado de morte. Em todo o corpo estendido, com o vento na terra, perpassava-lhe ainda crispação de luta. Sua boca proferiu ainda: Eu mato! Eu mato! Eu mato! E um silêncio trágico pesou sobre a tapera. Capítulo 4. O dia estava a nascer, não nasce,
e já os tropeiros tinham pegado na lida. Na meia luz crepitava a labareda embaixo do caldeirão, cuja tampa, impelida pelos vapores que subia, rufava nos beiços de ferro batido. Um cheiro de mato e de terra orvalhada espalhava-se com a viração da madrugada. Venâncio, dentro do rancho, juntava ao lado de cada cangalha o couro, o arroxo e a sobrecarga. Joaquim Pampa, fazendo cruzes na boca aos bocejos frequentes, por impedir que o demônio lhe penetrasse no corpo, emparelhava os fardos, guiando-se pela cor dos tropos cozidos aqueles. Os tocadores, pelo campo afora, encoavam um para o outro, avisando o encontro de algum macho fujão. Outros, em rodeio, detinham-se no lugar em que se achava a madrinha, vigiando a tropa. Pouco depois, ouviu-se o tropel dos animais demandando o rancho. O cencerro tilintava alegremente, espantando os passarinhos que se levantavam das touceiras de arbustos, voando apressados. Os urus, nos capões, solfejavam a aurora, que principiava a atingir o céu e manchar de púrpura e ouro o capinzal verde. Ei, gente, o orvalho está cortando. Eita! Que tempão tive brincando com aquele macho pilantra. Diabo que o leve. Aquilo é próprio um gato. Não faz bulha no mato, não procura as trilhas, ou não deixa rastro. E a andorinha? Isso que é mula desembotinada, sopra de longe, que nem um bicho do mato, e desanda na carreira. Ela me energizou, tanto que eu soltei nela o matacão de pedra, de que ela havia de gostar pouco. A rapaziada chegava à beira do rancho, tangendo a tropa, que é da jiribita. Um trago é bom para cortar algum ar que a gente apanhe. Traz um guampo, Aleixo. Uma hora é frio, outra hora é calor, e vocês vão virando cambada de diabo, gritou Venâncio. Larga da vida dos outros e vai cuidar da sua, tio Venâncio. Por força que havemos de querer esquentar o corpo, enquanto nós, nem bem o dia sonhava nascer, já estávamos atolados no capinzal molhado. Vosmecê estava aí, na beira do fogo, feito um cachorro velho. Tá bom, não quero muita conversa comigo não. Vão trabalhar, vão tratando de chegar os burros às estacas e de suspender as cangalhas. O tempo é pouco e o patrão chega de uma hora para outra. Fica muito bonito se ele vem encontrar essa sinagoga aqui. E, por falar nisso, é bom a gente ir lá. Deus é grande, mas eu não pude fechar os olhos esta noite. Quando eu ia querendo pegar no sono, me vinha à mente alguma coisa que pudesse suceder a São Manuel. Deus é grande. Logo, o Venâncio chamou pelo Joaquim Pampa, pelo Aleixo e mais o José Paulista. Deixamos esses meninos cuidando do serviço e nós fomos lá. Nesse instante, um molecote chegou com café. A rapaziada cercou. O Venâncio e seus companheiros, depois de terem emborcado os cuités, partiram para a tapera. Logo a saída, o velho tropeiro refletiu um pouco alto. É bom ficar um aqui tomando conta do serviço. Fica você, Aleixo. Seguiram os três, calados pelo campo afora na luz. Suave de antemanhã, concentrados em conjecturas sobre a sorte do arneiro, cada qual queria mostrar-se mais sereno, andando lépido, de rosto tranquilo. Cada qual escondia do outro a angústia do coração e a fealdade do prognóstico. José Paulista entoou uma cantiga que acaba nesse estribilho. A barra do dia aí vem, a barra do sol também,
Ai, 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 ai. E lá foram, cantando todos três, por espantar as mágoas. Ao entrarem no grande pátio da frente, deram com os restos da fogueira que Manuel Alves tinha feito na véspera. Sem mais detença, foram-se barrafustando pela escadaria do alpendre, em cujo topo a porta de fora lhes cortou o passo. Experimentaram-na primeiro. A porta, fortemente especada por dentro, inchou e não cedeu. Forcejaram os três e ela resistiu ainda. Então José Paulista correu pela escada abaixo e trouxe ao ombro um cambão, no qual os três pegaram e, servindo-se dele como de um ariete, marraram com a porta. As ombreiras e a verga vibraram aos choques violentos, cujo fragor se foi evolumando pelo casarão adentro em roncos profundos. Em alguns instantes, o Speck, escapulindo do lugar, foi arrojado no meio do solho. A caliça que caía encheu de pequenos torrões esbranquecidos os chapéus dos tropeiros, e a porta escancarou-se. Na sala da frente deram com a rede toda estraçalhada. Mal, 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 mal! Exclamou Venâncio, não podendo mais conter-se. Os outros tropeiros, que os olhos esbugalhados não ousavam proferir uma palavra, apenas apalparam com cautela aqueles farrapos de panos malsinados, com certeza ao contato das almas do outro mundo. Correram a casa toda juntos, arquejando, murmurando orações contra malefícios. Gente, onde estará sua Manela? Vocês não me dirão pelo amor de Deus, exclamou Venâncio. Joaquim Pampa e José Paulista calavam-se perdidos com conjunturas sinistras. Na sala de jantar, mudos um frente ao outro, pareciam ter conciliábulos. Pareciam ter um conciliábulos, em que somente se lhes comunicassem os espíritos. Mas, de repente, creram ouvir, pelo buraco do assoalho, um gemido estertoroso. Curvaram-se todos. Venâncio debruçou-se, sondando o porão da casa. A luz, mais diáfana, já alumiava o terreiro de dentro e entrava pelo porão. O tropeiro viu um vulto estendido. Nossa Senhora! Corre, gente! Corre, gente! Que São Manuel está lá embaixo! Estirado! Precipitaram-se todos para a frente da casa. Venâncio adiante, desceram as escadas e procuraram o portão que dava para o terreiro de dentro. Entraram por ele afora e, embaixo das janelas da sala de jantar, um espetáculo estranho deparou-se-lhes. O arneiro ensanguentado jazia no chão estirado, junto de seu corpo, em volta com torrões desprendidos da abóbada de um forro desabado, um chuveiro de moedas de ouro luzia. Meu patrão? Seu Manuelzinho, que foi isso? Olhe seus camaradas aqui. Meu Deus, que mandinga foi essa? E a aurama que alumia diante de nossos olhos. Os tropeiros acercaram-se do corpo do Manuel, por onde passava tremores convulsos. Seus dedos encarangados estrincavam ainda o cabo da faca, cuja lâmina se enterrara no chão, perto da nuca e presa pela gola da camisa. Uma moeda de ouro se lhe grudara na perna. São Manuelzinho, ah, meu Deus do céu, pra que caçar histórias do outro mundo? Isso é mesmo obra do capeta, porque anda dinheiro no meio. Olha esse ouro, Joaquim, Deus me livre. Qual de Venâncio?
diz por fim José Paulista. Eu já sei a coisa, já ouvi contar casos desses. Aqui havia dinheiro enterrado e, com certeza, nesse forno que com a boca virada para o terreiro, aí é que está a coisa. Ou esse dinheiro foi mal ganho, ou porque o certo é que as almas dos antigos donos dessa fazenda não podiam sossegar enquanto não topassem um homem animoso para lhe darem o dinheiro, com a condição de cumprir com a intenção delas. Alguma promessa para pagar alguma dívida, mandar dizer missas. Foi isso. E o patrão é homem mesmo. Na hora de ver a assombração, a gente precisa de atravessar a faca ou um ferro na boca da assombração pro amor de não perder a fala. Não tem nada. Deus é grande. E os tropeiros, certos de estarem diante de um fato sobrenatural, falavam baixo em tom solene, mas de uma vez persignaram-se e, fazendo cruzes no ar, mandavam que quer se fosse para as ondas do mar ou para as profundezas onde não canta galo nem galinha. Enquanto conversavam, iam procurando levantar do chão o corpo do arneiro, que continuava a tremer. Às vezes batiam-se-lhe os queixos e um gemido entrecortado lhe arrebentava da garganta. Ô patrão, vós mercê, homem tão duro, hoje tombado assim, valha-nos Deus, bom Jesus do Cuiabá. Olha só, São Manuel, tão devoto seu, gemia o seu Venâncio. O velho tropeiro, auxiliado por Joaquim Pampa, procurava com muito jeito levantar do chão o corpo do arneiro sem magoá-lo. Conseguiram levantá-lo nos braços trançados em cadeirinha. E antes de seguir o rumo do rancho, Venâncio disse ao José Paulista: eu não pego nessas moedas do capeta. Se você não tem medo, ajunta isso e traz. Paulista encarou algum tempo o forno esboroado, onde os antigos haviam enterrado seu tesouro. Era o velho forno uma quitanda. A ponta do barrote que o desmoronara estava fincada no meio dos escombros. O tropeiro olhou para cima e viu, no alto, bem acima do forno, o buraco do assoalho por onde caíra o Manuel. É alto deveras, hein? Que tomo, Manuel, disse de si para si. Que hás de ser do patrão? Quem viu a assombração fica muito tempo sem poder encarar a luz do dia. Qual? Esse dinheiro há de ser de pouca serventia. Para mim, eu não quero. Deus me livre. Então, é que eu estava pegado com essas almas do outro mundo. Não é nem bom pensar. O forno estava levantado junto de um pilar de pedra sobre o qual uma viga de oroeira se erguia suportando a madre. De cá se via a fila dos barrotes estendendo-se para a direita até o fundo escuro. José Paulista começou a catar as moedas e encher os bolsos da calça. Depois de cheios estes, tirou do pescoço seu grande lenço de cor e, estendendo-o no chão, o foi enchendo também. Dobrou as pontas em cruz e amarrou-as fortemente. Escarafunchando os escombros do forno, achou mais moedas e com essas encheu o chapéu. Depois partiu, seguindo os companheiros que já iam longe, conduzindo vagarosamente o arneiro Manuel. As névoas volateantes fugiam impelidas pelas auras da manhã. Sós alguns capuchos pairavam, muitos baixos, nas depressões do campo.
ou adejavam nas cúpulas das árvores. As sombras dos dois homens que carregavam o ferido traçavam no chão uma figura estranha de monstro. José Paulista, estugando o passo, acompanhava com os olhos o grupo que o precedia de longe. Houve um instante em que o pé de vento arrancou o Venâncio o chapéu da cabeça e o velho tropeiro voltou-se vivamente. O grupo oscilou um pouco, consertando os braços do ferido. Depois pareceu a José Paulista que o Venâncio lhe fazia um aceno. Apanhasse-se-lhe o chapéu. Aí, chegando, José Paulista arreou no chão o ouro, pôs na cabeça o chapéu de Venâncio e, levantando-se de novo a carga, seguiu o caminho afora. À beira do rancho, a tropa bufava, escarvando a terra, abicando as orelhas, relinchando à espera do milho, que não vinha. Alguns machos mal-criados entravam pelo rancho adentro, de focinho estendido, cheirando os embornais. Às vezes ouvia-se um grito: "Toma, diabo!" E um animal expirava para o campo atacada de um tropeiro. Quando lá do rancho se avistou o grupo onde vinha o arneiro, correram todos. O cozinheiro, que vinha do olho d'água, com o ouro às costas, atirou com ele ao chão e disparou também. Os animais, já amarrados, espantando-se, escoravam-se nos cabreços. Bem depressa, a tropeirada cercou o grupo. Reuniram-se em um mó. Proferiram exclamações, benziam-se, mas logo alguém lhes impôs silêncio, porque voltaram todos, recolhidos, com os rostos consternados. O Aleixo veio correndo na frente para armar a rede de tucum que ainda restava. Foram chegando e José Paulista chegou por último. Tropeiros olharam com estranheza a carga que este conduzia. Ninguém teve, porém, coragem de fazer uma pergunta. Contentaram-se em interrogações mudas. Era o sobrenatural? Ou era obra dos demônios? Para que saber demais? Não estava naquele estado o pobre do patrão? O ferido foi colocado na rede havia pouco armado. 2 tropeiros chegaram com uma bacia de salmoura. Outro, correndo do campo com um molho de arnica, pisava a planta para extrair-lhe o suco. Venâncio, com um pano embebido, banhava as feridas do arneiro, cujo corpo vibrava, então, fortemente. Os animais olhavam curiosamente para dentro do rancho, afilando as orelhas. Então Venâncio, com a fisionomia decomposta numa apoiadura de lágrimas, exclamou aos parceiros: "Minha gente, aqui, nesse deserto, só Deus Nosso Senhor. É hora, meu povo." E, ajoelhando-se de costa para o sol que nascia, começou a entoar: "Senhor Deus, ouvi a minha oração e chega a vós o meu clamor." E trechos de salmos que aprendera em menino, quando lhes ensinaram a ajudar a missa, afloraram-lhe a boca. Os outros tropeiros foram-se ajoelhando todos atrás do velho parceiro, que parecia transfigurado. As vozes foram subindo, pranjantes, desconcertadas, sem que ninguém compreendesse o que diziam. Entretanto, parecia haver uma ascensão de almas, um apelo fremente em excessos, na fusão do sentimento desses filhos do deserto. Ou era, vez, a própria voz do deserto mal ferido, com as feridas do seu irmão e companheiro, o fogoso Cuiabano. De feito, não parecia mais homens que cantavam. Era um só grito de angústia, um apelo de socorro que, do seio largo do deserto às alturas infinitas: "Meu coração está ferido e seco como a erva,
Fez-me como a coruja que se esconde nas solidões. Atendei, propicio a oração do desamparado e não desprezeis a sua súplica. E assim, em frases soltas, ditas por palavras não compreendidas, os homens errantes alçaram sua prece com as vozes robustas de corredores dos escampados. Inclinados para a frente, com o rosto baixado para a terra, as mãos batendo nos peitos fortes, não pareciam dirigir uma oração humilde de pobrezinhos ao manso e compassivo Jesus, senão ergueu um hino de glorificação a Agios e Chiaros, aos formidáveis Sanctus Sanctus Dominus Deus Sabatum. Os raios do sol nascente entravam quase horizontalmente no rancho, aclarando as costas dos tropeiros, esflorando-lhes as cabeças com fulgarões trêmulas. Parecia o próprio Deus formoso, o Deus forte das tribos e do deserto, aparecendo no fundo de apoteose e lançando uma mirada do alto de um pórtico de ouro, lá muito longe, aqueles que, prostrados em terra, clamavam por ele. Os ventos matinais começaram a soprar mais fortemente, remexendo o arvoredo do capão, carregando feixes de folhas que se espalhavam do alto. Uma ema, abrindo as asas, galopava pelo campo, e os tropeiros, no meio de uma inundação de luz, entre o canto das aves despertadas e o resfolegar dos animais soltos que iam fugindo da beira do rancho, derramavam sua prece pela amplidão imensa. Súbito, Manuel, soerguendo-se no esforço desesperado, abriu os olhos vagos e incendidos de delírio. A mão direita contraiu-se, os dedos crisparam-se como se apertasse o cabo de uma arma pronta para ser brandida na luta, e os seus lábios murmuraram ainda em ameaça suprema: Eu mato!